Olá, nós estamos aqui no canal do AT e hoje eu tenho a alegria de trazer uma convidada muito especial, Janaína Lima. Janaína, que prazer ter você no nosso canal. Uma alegria, Agostinho, você que é um grande amigo, um grande comunicador, uma personalidade da sociedade paulistana, uma referência no Brasil. Uma honra estar aqui sendo entrevistada no podcast da The Winners. Ótimo. Janaína, uma coisa importante, e como que nasceu esta figura, Janaína Lima, que hoje é uma personalidade a serviço da nação, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo? Como é que nasce a Janaína? Como é que é a sua origem? Agostinho, uma ótima pergunta. A minha grande inspiração é a Dona Lurdinha, uma líder comunitária do Capão Redondo, que eu tenho a honra de chamar de mãe todos os dias. Minha mãe me ensinou dentro de casa a servir. Como uma grande líder comunitária, saía todos os dias pela manhã em busca de mudar a vida da comunidade. Isso foi algo que marcou muito, não só a mim, mas a meus irmãos também. E isso faz parte do nosso caráter. Então, nasci e cresci no Capão Redondo, filha dela, do meu pai, um senhor expedito, um motorista de ônibus arrojado, carismático, que fazia tudo o que estava ao alcance dele, e é desses dois que nasceram a figura Janaína, onde formaram o meu caráter, e hoje, como vereadora de São Paulo, me formei, sou advogada, atravessei fronteiras, fui estudar em universidades americanas, fui a convite do Núcleo de Ciência pela Primeira Infância, fazer ciência, liderança em neurociência pela primeira infância, fui estudar a convite da Comunitas, parcerias público-privadas, mas o importante são nossas raízes. Ótimo, ótimo. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui na nossa conversa, mas você decidiu, Janaína, com esse histórico, em que momento você disse assim, eu quero ser vereadora? Como é que foi esse sentimento? Deve ter um ponto de partida. Com certeza teve. Eu fui líder e porta-voz do Vem Pra Rua, o movimento que mobilizou milhões e que culminou no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse movimento, que eu tenho a honra de ter sido uma das cofundadoras, foi responsável por uma mudança de pensamento, uma virada no Brasil. E quando a gente se deu conta que o nosso Brasil estava afundado em corrupção e que precisava de novas lideranças que tivessem coragem para, de fato, levantar a bandeira da ética, da moralidade, dos bons princípios, da eficiência, das boas práticas de gestão pública, trazer uma nova visão, sacudir a gestão pública. Foi aí que você... Esses amigos viraram, Jana, você é a nossa candidata. Quantos anos, Jana, você tinha nessa fase? 30 anos e estava grávida do meu primeiro filho e único, e o João Pedro, no meio da minha pré-campanha, nasceu e eu cheguei na Câmara Municipal com ele nos braços. Olha, que delícia. Olha, você que está nos ouvindo aqui no nosso canal do AT, eu decidi, Janaína, te convidar nesta oportunidade do canal do AT, porque a sua origem, a sua história se parece muito com a minha, porque você vem de uma família humilde, batalhadora, guerreira, estudou bastante, pelo que está aqui consignado, e tem um desejo de ajudar a sociedade. Mas uma coisa eu queria extrair de você para os nossos ouvintes, que é o tema que palpita muito a nossa nação, a Constituição. Como é que a Janaína entende o papel, a importância da Constituição na vida das pessoas? Minha mãe, uma das grandes alegrias é que ela foi liderança do Dr. Ulisses Guimarães. Lembro aos 5 anos, ele na minha casa, um velhinho sentado no sofá, e minha mãe falou assim, vem cá que eu quero te apresentar uma pessoa muito importante para mim. Aquela pessoa era o Dr. Ulisses Guimarães, o homem que levantou a Constituinte, e eu tenho o orgulho de ser a geração constituinte desse país, que teve como um novo momento de Brasil, um Brasil com direitos, um Brasil com deveres e um Brasil com futuro, uma perspectiva de futuro. Então, essa nação que se redemocratizou,
que estava reexperimentando a democracia e tendo a oportunidade que, através do voto popular, eleger os seus representantes, eu sou filha dessa geração, e essa geração que sabe a importância desses direitos, dessa Carta Magna Suprema, em que o nosso STF é o responsável, o guardião do seu cumprimento. Eu tenho a felicidade de ter sido parte dessa geração e eu sei a importância da nossa Constituição. No entanto, nós temos que fazer reflexões da nossa Constituição. Ela tem sido muito modificada. Você chega num Congresso Nacional, a gente observa que os nossos representantes não deixam nossa Constituição um segundo em paz. E a gente olha outros países desenvolvidos, uma Constituição desse tamanho, em que o país tem um dinamismo. A gente precisa trazer reflexões como essa. Mas você não acha que, por exemplo, a democracia é muito difícil de se viver dentro dela. Não é fácil viver dentro da democracia. Pela capacidade plural que ela tem, pela capacidade de dar espaço para todos. E você não acha que o nosso Congresso ele reflete um pouco do perfil da sociedade, e por isso ele deixa a Constituição inquieta em vários momentos? Você não sente que a sociedade está avançando no sentido do bem, da proximidade de conhecer a Constituição, por isso essa inquietude dos nossos congressistas? Com certeza a nossa sociedade está evoluindo. A gente, há uma década atrás, a gente percebia que a nossa sociedade conhecia o time de futebol escalado para a Copa do Mundo, ou até mesmo do seu time de preferência, mas não sabia o nome dos seus principais representantes, dos governantes, os chefes do Poder Executivo, e, quiçá, dos membros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a política voltou a ocupar um espaço relevante na mesa dos brasileiros. O debate político voltou a ocupar um espaço relevante, decisivo, e que influencia, inclusive, o voto, a depender do posicionamento daquele candidato. Entendi. A questão que eu trago, Janaína, na grande discussão, por exemplo, nós temos um avanço na sociedade brasileira através da Constituição, através do trabalho do Congresso, né? Só fazendo aqui para você que nos ouve, para você que nos vê, aqui por alguns vídeos que vamos disponibilizar, nós vivemos num país democrático, regime presidencialista bicameral. E mais recentemente, Janaína, uma das coisas que mudou a nossa sociedade é o marco regulatório do saneamento básico. E isso vem de encontro com uma posição até de dar ao congressista, dar às pessoas de ocupação pública, como você, como vereadora, uma nova discussão, por exemplo, de tarifas, sobre a tarifa da água e do esgoto. Porque no momento que a sociedade pode fazer a avaliação que tarifa de água e esgoto eu estou pagando, comparando com aquilo que eu posso comprar num shopping, isso facilita o trabalho do homem público, você não acha? Então, com certeza, Agostinho, mas eu acho que trazendo o início, a abertura da sua pergunta, que você trouxe que hoje nós estamos num sistema presidencialista bicameral. Exatamente, mas isso a gente precisa mudar, porque isso não está sendo feito de uma forma transparente. Essa relação entre os poderes não está sendo respeitado ou estabelecido na nossa Constituição. Eu acredito que uma das reformas de suma importância que precisamos dialogar no Congresso Nacional é a reforma política, incluindo o sistema de governo que hoje vige. Porque esse modelo de coalizão, é óbvio que ele tem vantagens e desvantagens, mas para a sociedade é mais desvantagens. Vejam o orçamento secreto. O orçamento secreto imposto ao Poder Executivo. Como um novo presidente, sabendo da importância e da influência que o Congresso Nacional possui na cadeira do presidente, do chefe do Poder Executivo, diante da articulação e da união dos congressistas. Por isso que eu acredito que a primeira discussão que temos que ter é a revisão do sistema de governo,
Por que não o semipresidencialismo? Ele torna esse modelo de uma forma muito mais transparente e adequada para a sociedade. Mas você não sente, Janaína, que isso está prestes a acontecer? Nós estivemos distantes dessa discussão. No passado, era muito difícil pensar numa revisão do quadro político, cortar na própria carne. Nós temos sistemas, por exemplo, o financiamento público de campanha, ele é um dos itens que pode até impedir a reforma política do sistema não ter mais esse recurso. Então, você não percebe que nós estamos chegando neste nível? O próximo presidente da República, se Deus permitir, ele pode ter essa condição de fazer as reformas e você terá a reforma política vindo automaticamente? Nós precisamos ter um presidente que seja capaz de articular e de dialogar com o Congresso Nacional para que isso seja possível. Mas nós vamos ter. Se não for o próximo, vai ser depois. O regime se autoalimenta com as figuras públicas. Pode ser você, daqui a pouco, lá na presidência, criando esse sistema. Mas você não acha? Eu acredito que essa discussão não possa esperar. Eu acho que essa discussão ela entra na pauta por ser de interesse público já no próximo mandato. E isso que é a preocupação, pelo menos pessoalmente, que tenho, é que o Brasil tenha condições de eleger bons representantes e que tenham envergadura para fazer um diálogo de qualidade de sistemas de governo. E a participação da população, seja em plebiscito, que é antes da discussão acontecer no Congresso, ou seja, referendando ou não a decisão dos congressistas. Mas isso exige uma participação. A gente viveu isso quando foi colocado em discussão e se convocou a sociedade em torno do parlamentarismo e que foi rejeitado. Porque eu acho que, de verdade, o parlamentarismo ele é distante, embora ele seja, na minha visão, o melhor sistema de governo, mas ele é distante nesse momento. O semipresidencialismo, ele cumpre esse papel nesse ato. Cumpre. E a gente precisa disso para moralizar essa questão do orçamento secreto. A gente precisa alterar essa forma de governo para moralizar as indicações de cargos que muitas pessoas... Mas aí eu preciso fazer um corte, Janaína, aqui com a sua permissão, uma gentileza sua aqui nessa nossa conversa, porque você não acha que é necessário, antes de mexer numa área que ela da própria... do sistema político ele está estabelecido. Nós vivemos numa democracia, como eu disse aqui, é difícil viver na democracia, muito mais complexo viver dentro da democracia. Sim. Por conta da sua pluralidade. Agora, fazer uma reforma tributária, uma reforma econômica, mudar alguns parâmetros numa sociedade que tem uma distribuição de renda, aí não precisamos fazer muito esforço para perceber que no período de pandemia, nós precisamos, o país precisou, e aí não vou nem nominar o presidente da República, mas o país precisou ajudar os nossos irmãos. E nós encontramos mais de 70 milhões de brasileiros aí necessitando dessa ajuda. Na sua percepção, como mulher, como pessoa pública, vereadora, você não acha que talvez seja mais importante nós trabalharmos as posições sociais da melhoria do quadro de emprego e renda antes de melhorar, de mudar, de transformar a vida do próprio cidadão público? Eu acredito que é uma pauta de suma relevância a gente trazer as prioridades a serem elencadas. E a mãe de todas as reformas, na minha visão, além de ser a política, eu acredito que é a reforma administrativa. Porque a gente não consegue trazer o eixo orçamentário, o recurso é um só. Só que hoje... e que passa pela revisão também do Pacto Federativo, que o Pacto Federativo concentra todo o recurso na União. Então, 60% de tudo que se arrecadou em 2020, que é o último dado cheio que eu tive acesso, somente 39%, um pouco mais de 39% foram distribuídos. 60% essa conta ficou em Brasília. A gente precisa rever isso. Outra coisa, a gente quer fazer uma reforma tributária que aumenta impostos. Mas o seu partido é o MDB.
seu Sim. partido tem uma posição tomada sobre esses temas de uma forma muito clara. O seu partido, ele defende a reforma tributária até primeiro que todas as outras reformas. Até nem por outra razão, e eu faço questão de citar aqui, no seu período curto de mandato, de 2016 a 2018, o presidente Temer fez uma grande revolução de preparo do país nas reformas, inclusive fez algumas. Ele estava pronto, ele enquanto presidente, e com o Congresso, fazendo esta movimentação. Mas eu queria partir para um outro tema aqui com você. Mas eu acho importante, viu, Agostinho, o presidente Temer, que é a maior figura do MDB, foi o maior presidente dos últimos tempos, inclusive um grande congressista, presidente 3 vezes do Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, que fez história, né, no parlamento brasileiro. Ele trouxe essa pauta da revisão do sistema de governo. Claro que é importante, nesse momento em que 33 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar ou passam fome, a gente precisa, obviamente, trazer para a mesa essa discussão. Saneamento básico, combate e enfrentamento à fome. São 2 temas, 2 pilares fundamentais, mas que eles caminham com a pauta econômica. A gente, infelizmente, existem políticos que confundem e acham que a pauta social está desassociada da pauta econômica. O que eles esquecem é que é um bolso só. Para sobrar mais dinheiro para o social, precisa ter uma política de austeridade e de responsabilidade fiscal. Então, trazendo essa visão para que a gente consiga fazer com que o Brasil dê respostas a esses 33 milhões de brasileiros que esperam um governante com sensibilidade, com compromisso público, que tenha uma atuação republicana nesse sentido, de olhar para os mais pobres, os mais vulneráveis, trazendo o cumprimento do marco legal do saneamento básico que você trouxe, dando resposta a esses 33 milhões de brasileiros que vivem em algum momento, após essa pandemia, uma situação de insegurança alimentar muito agravada, a pobreza piorou muito, você não consegue andar pelas comunidades e não se emocionar, a insensibilidade tomou conta de alguns políticos e a gente precisa reverter isso. Por isso que a gente começou, e você que nos ouve aqui na nossa conversa, obrigado, Janaína, a gente começou no embate lá de Brasília para São Paulo, mas eu quero falar um pouquinho da Janaína aqui de São Paulo. Você, segundo mandato de vereadora, e foi a 5ª mulher mais bem votada, é isso? Isso. Ótimo. Então, fala um pouquinho para nós, Janaína, como é ser vereadora, e agora você se oferece à sociedade paulista para nos representar em Brasília, e nós fizemos esse bate-bola aqui um pouquinho já, pensamento nacional. Mas eu queria explorar um pouquinho mais de você a questão da vida aqui na maior cidade da América Latina. Como é que é ser vereadora da cidade de São Paulo? Foi fácil? Não, não é fácil. Dizem que é o 2º cargo mais difícil, só perde para a candidatura de prefeito de São Paulo. São 2 campanhas muito difíceis, complexas. São Paulo ele tem uma dimensão de um país. Então, se a gente olhar só a Zona Leste, né, o sistema de transporte público faz o deslocamento de um Uruguai todos os dias. Então, para a gente entender o que é São Paulo. E sendo mulher nessa primeira fase, mulher jovem, mãe, ali com todo um aparato pessoal e familiar, formada, advogada, como é que foi essa sua atuação com homens e com uma Câmara de Vereadores com experts, com pessoas ali, 3º, 4º, 5º, 6º mandato? Quais foram as suas principais dificuldades? Eu acho que quem nos ouve na nossa conversa precisa entender essa tua sequência de bagagem, essa batalha que você chega aqui hoje no seu 2º mandato. Como é que foi isso? Como é que foram os seus embates com os homens, com os colegas vereadores aí nos temas mais importantes da cidade de São Paulo? Eu chego na Câmara Municipal sendo a voz das ruas, né? Fui eleita pelas mobilizações de rua, então eu chego com essa missão de representar a voz dessas pessoas. Eu chego
com o compromisso de representar a minha história, os meus irmãos do Capão Redondo. Chego lá com o compromisso de representar as crianças chegando na Câmara com uma criança nos braços. Então, eu acho que ser mulher, mãe, esposa, filha de uma líder comunitária e ser uma ativista fez com que eu chegasse com uma visão plural, muito presente na sociedade e, de uma certa forma, muito ligada às questões mais difíceis da sociedade, que são os contrastes sociais de São Paulo, as dificuldades de se pautar a questões econômicas e trazer essa visão de que a austeridade fiscal não está desassociada a compromisso social. A vida e a atividade da pessoa pública, dos vereadores, ela sempre tem essa pauta da dificuldade do relacionamento com os números dessa cidade gigantesca, que é a cidade de São Paulo. Mas eu queria explorar um pouquinho de você, Janaína. Quais são os encantos da cidade de São Paulo? O que mais, além das pessoas, evidentemente, que é a tua luta número 1, né, na defesa do social, aí você acabou de dizer das ruas, mas o que te encanta nessa metrópole extraordinária, que tem história? Quais são as coisas que te tocaram profundamente no primeiro mandato? Eu amo São Paulo. Eu sou apaixonada por essa cidade. Eu sou filha de São Paulo, eu nasci e cresci. E eu aprendi, né, nascendo no Capão Redondo, no extremo sul de São Paulo, e tendo me tornado a vereadora, a advogada da Faria Lima, fez com que eu tivesse um olhar muito mais amplo, muito mais próximo, sem divisões sociais, sem as caixas que as pessoas tentam nos enquadrar. Tentam dizer, olha, fulano é de direita, fulano é de esquerda. E eu aprendi desde cedo que o que você tem que ser é trazer resultados concretos nas relações que você estabelece e na prestação de serviços que você se propõe a cumprir. Então, eu cheguei na Câmara Municipal sedenta de servir essa cidade que eu amo. Você tem um tripé que lhe atribui, né, que você é corajosa, determinada e entrega o que você faz. Isso aqui não é um elogio, é uma constatação. Isso aí está na sua rede social, inclusive, Janaína. Por favor, como é que as pessoas te encontram? Podem explorar mais, te conhecer mais profundamente, uma vez que você está se oferecendo a ser deputada federal, representar o Estado de São Paulo. Uma pequena mensagem aqui a você que nos ouve, a você que está conosco. O vereador representa a comunidade social e econômica da cidade, e ele vive todo esse problema aqui dentro de casa. Indo para Brasília, o deputado federal vai representar o Estado, e nós vivemos num Estado com 44 milhões de habitantes. Se o Estado de São Paulo fosse um país, seria a 19ª economia do planeta. A cidade de São Paulo e o Estado de São Paulo, economicamente tratados, seriam a 17ª economia do planeta. Então, eu pergunto a você, Janaína, esses encantos te trouxeram até uma realidade que hoje nós todos aplaudimos, que é a despoluição do Rio Pinheiros. Como é que você viveu esse encanto, esse trabalho extraordinário, que o governador João Dória foi o último governador da série, que colocou um ritmo, evidentemente, forte na tarefa, mas outros governadores anteriores a ele também trabalharam nesse projeto. Mas você, vereadora, como é que você assistiu esta grande obra de entrega para a cidade, para o Estado e para o Brasil, que é a despoluição do Rio Pinheiros? É um sonho de todo paulistano, ver o seu rio despoluído. Quando a gente olha para Paris, o Rio Sena, que viveu esse mesmo dilema e que teve o compromisso de com governantes que se determinaram, né, trabalharam arduamente até ver o Rio Sena despoluído. Quando a gente vai para Buenos Aires, Argentina, a gente olha o Porto Madeiro, vê todo o potencial econômico que as margens do Rio Pinheiros possui para a economia, não só a paulistana, mas a economia brasileira, todo o potencial que São Paulo e que isso vai reverter no sentido turístico, porque hoje São Paulo é o principal destino do turismo de negócios. E pouco se fala da beleza de São Paulo, dos encantos de São Paulo. Sim. Então, a gente tem absoluta certeza que com a despoluição,
Quando todo esse trabalho iniciado pelo governador João Dória tiver concluído, vai ser um grande ganho para a sociedade brasileira. Nós vamos aqui, a gente já vê aí o projeto ali na Marginal Pinheiros, de um grupo empresarial brasileiro muito forte, já montando um Porto Madeiro ali, uma área de entretenimento, de lazer, a sociedade paulista e nacional brasileira. Mas, Janaína, uma coisa interessante na tua trajetória, na tua vida, você foi a maior escola de administração do mundo, Harvard, uma das maiores, mais respeitadas escolas do mundo, aprender sobre juventude. E foi a Johns Hopkins aprender sobre liderança. Conta para nós um pouquinho, abre um pouquinho o jogo com quem nos ouve. Você foi se preparar para essa sua fase de vereador ou você já estava vislumbrando que tinha planos mais audaciosos? Acho que são as duas coisas, né? Eu tenho um compromisso muito grande. O que mudou minha vida, Augustinho, foi uma vaga na creche pública. Então, ter tido oportunidade. Eu nasci com epilepsia refratária, então eu iniciava o meu dia na creche e terminava no hospital. Todos os dias, meus 2 primeiros anos de vida foram em hospitais e a minha infância eu vivi esse reflexo, mas eu fui tão acolhida, eu tive uma professora que me incentivava, eu tive uma professora que virou para minha mãe e falou assim, olha, dona Lourdes, não acredita nos médicos, a sua filha tem muito potencial. E com 6 anos, com 5 eu já sabia ler e escrever o básico, com 6 anos eu já estava escrevendo cartas para as pessoas da comunidade que tinham familiares em outros municípios e estados. Então, você ter a oportunidade, mesmo diante de todo esse cenário, de transcrever para as pessoas o que está no seu coração e fazer a mensagem do coração das pessoas chegar em outro município e estado, eu acho que isso foi uma vocação que despertou naquele momento, e que quando eu sentei nos bancos das maiores universidades americanas, eu tive a oportunidade, eu tive a certeza, né, naquele momento, que eu estaria quebrando o paradigma e que a minha vida teria que ser uma grande escada para que outros irmãos se apegassem na minha mão e que pudessem chegar longe e, através desse movimento, a gente tivesse condições de mudar o Brasil. Isso é importante e eu faço questão, Janaína, nessa a escolha, eu fico agradecido de você ter aceito o convite, você está no meio de uma campanha e eu teria assim um número incontável de amigos e pessoas para a gente convidar. E eu, aqui de público, tenho que declarar que eu escolhi uma mulher que vem da periferia, que vem de uma dificuldade muito grande, que se prepara, que atua, que luta para buscar um caminho e vai encontrar essa solução servindo, que é o princípio número 1 da liderança. O verdadeiro líder, ele não comanda, ele é seguido, e por ser seguido, ele atrai, ele motiva, ele faz com que as pessoas possam cumprir a sua parte. E para ser seguido, né, Agostinho, as pessoas precisam ter segurança nesse líder. Exatamente. E ninguém sente segurança em pessoas despreparadas. Exatamente, esse preparo que você foi buscar é muito significativo, Janaína, porque a regra da democracia, eu insisto nisso, primeiro são os pilares constitucionais que nós temos que respeitar, e eu vejo que você tem uma profunda admiração e respeito pelas nossas instituições, ou seja, o que sustenta a nossa democracia é a sociedade. Há um princípio muito interessante que me valho dele para debater com você, que é uma expert da vida pública, que parece que é um direito do cidadão votar nesta ordem, quando, na verdade, um Estado democrático é uma concessão, é uma generosidade do Estado que diz ao cidadão, olha, eu, Estado, preciso que você nomeie e indique quem vai lhe representar aqui no Estado, portanto, diante da Constituição, para que a gente possa dialogar a seu bem, a bem da sua comunidade, por isso as representações. Mas eu queria também falar nesse quadro desse seu preparo dos seus ídolos. Você já citou aqui um que foi uma inspiração,
e você devia ser muito pequenininha, não é, Ulisses Guimarães, mas eu vou te provocar um pouquinho, tá bom? Você fique à vontade para dar a sua resposta como for confortável para você. Bruno Covas, quem era Bruno Covas, Janaína? Bruno, ele foi uma grande personalidade pública, encerrou a sua carreira como prefeito, foi um grande homem público. Eu entendo que o Bruno deixou uma contribuição de muita determinação em um momento muito difícil da vida dele. Ele não desistiu da vida e nem de São Paulo. Então, eu acho que essa foi a maior contribuição do Bruno Covas ficando ao nosso país. Na mesma linha, o Bruno tem uma referência, até pelo nome dele, né? O avô dele, Mário Covas, é uma referência das boas práticas políticas no nosso país, né? Um homem de coragem, um homem determinado. Mário Covas foi decisivo. Mário Covas foi um dos maiores homens públicos que o nosso estado e o nosso país já teve. Vamos explorar um pouquinho mais você. Geraldo Alckmin. Geraldo, ele meu eterno chefe. É uma pessoa que eu tenho um profundo amor, um profundo carinho. Trabalhei ao seu lado por quase 4 anos. Dona Lu foi madrinha de vários projetos sociais da minha comunidade, uma mulher devota ao servir as pessoas mais vulneráveis. O que me encanta nesse casal é que não existem pessoas invisíveis, eles estão sempre apostos para olhar pelos que mais precisam, e mais do que isso, de ser exemplo. Geraldo, ele é um exemplo de simplicidade. E eu acho que isso é o que encanta, e a simplicidade dele não impede-o de ser uma pessoa determinante na vida brasileira, na vida pública brasileira. Sem dúvida nenhuma. A gente, na vida, a gente toma decisões 24 horas por dia. A gente faz escolhas, a gente procura caminhos, né? Na vida pública não é diferente. E eu acho que você, tanto quanto esses nomes que nós citamos aqui, dentre tantos outros que eu sei que você admira, mas é uma referência só para o nosso ouvinte, né? Esse é um podcast que quer traduzir um pouco, quer despir a Janaína para mostrar quem é essa cidadã simpática, mulher, corajosa, determinada, filha da dona Lourdinha, competente, que vai buscar essa inspiração. Mas eu queria trabalhar um pouquinho sobre os seus troféus. Quais são os seus grandes troféus nessa jornada do desafio público? Quais são os seus números dentro da Câmara dos Vereadores? Vamos somar os 2 mandatos. Quantas leis você preparou? Quantos projetos você viu acontecer? E quantas lágrimas você derramou de felicidade por eles e quantas lágrimas de tristeza por aqueles que não foram bem-sucedidos? São 40 leis, entre autoria e coautoria, e nenhum nome de rua ou data comemorativa. Acho que isso é importante para mostrar o meu compromisso, não querendo desmerecer quem propõe. Eu, naturalmente, não tenho absolutamente nada contra, mas é de mostrar que as 40 leis que foram lideradas e pautadas pelo meu mandato na Câmara Municipal foram todas leis que mudaram a vida de fato de determinados grupos, como mulheres, crianças, empresários, empreendedores, trazendo uma nova visão de sociedade, de combate à fome. Eu acho que são pilares que determinam muito e que falam muito sobre a minha carreira. Então, a gente começou aqui falando, a gente citou o João Dória, né, o governador que liderou essa pauta aí da limpeza do Rio Pinheiros, e o João, quando eu cheguei vereador, era prefeito. E foi ele que assinou a minha primeira lei, que foi o Marco Legal da Primeira Infância, a única lei no Brasil apoiada por um prêmio Nobel. James Heckman veio para São Paulo, conversou inclusive com vários secretários, e essa lei tem mudado a vida de nossas crianças. São 80 mil vagas em creches geradas. E o plano pela primeira infância foi feito pelo Bruno Covas. Então, o Bruno, todos os resultados
que eu sempre divulgo do Marco Legal da Primeira Infância está associado ao compromisso do Bruno Covas, que me deu a mão e que fez com que essa lei, que poderia ter ficado no papel, saído do papel. E dando continuidade ao prefeito Ricardo Nunes. E 2, o Geraldo Alckmin, que você também mencionou, que quando trabalhei ao seu lado, a gente fez a Fábrica de Cultura e o Poupa Tempo, eu ajudei como técnica a participar dessa discussão. E além dessas 40 leis, a gente tem a revisão, né, do currículo da cidade de São Paulo, em que a gente incluiu matérias que hoje não fazem parte do debate escolar tradicional. Então, a gente incluiu empreendedorismo, a gente incluiu ética e medidas de anticorrupção para que o nosso jovem saia, né, do ensino fundamental sabendo debater, né, questões relevantes. Oratória, como que se faz um projeto, como que se apresenta, faz um pitch de 1 minuto, de 5 minutos, de meia hora. Então, a gente ensinou esse jovem a sair mais preparado. Outro ponto, incluímos inteligência socioemocional também no currículo. Então, são visões que eram um pouco disseminadas, além de ter reduzido o tempo de abertura e fechamento de empresas, a Frente Parlamentar contra a Fome, em que foi um momento histórico na Câmara Municipal. Todos os vereadores pediram para ser autores junto com a gente, e além disso, a gente doou R$ 1 milhão das nossas emendas para o enfrentamento e combate à fome. Derrubamos todas as paredes do nosso gabinete, Agostinho, e inauguramos o primeiro coworking legislativo do mundo. Convidamos a sociedade a ser parte dessa história. As pessoas normalmente são eleitas para colocar em prática os seus projetos. Você socializou a vida pública dentro da Câmara, dentro do seu próprio gabinete. Sim. Exatamente. E olha, eu quero dizer, Janaína, e você que nos ouve insistindo aqui nesta tecla, quando eu li todo esse seu arcabouço da sua história, eu me encantei com esse ponto de partida e que você nos trouxe agora. Porque se a vida do homem público é cuidar do ser humano, cuidar do social, quando esse cidadão público ele tem a preocupação na origem, na pequena infância, na primeira infância, ele está nominando aí um caminho que é possível melhorar todo o sistema através de ações correlatas a essa primeira infância até a formação, como você acabou de dizer, do empreendedorismo. Então, isso me encanta muito. É uma das coisas que eu sinto que é importante que a sociedade tenha consciência de que não se faz a mudança tão fácil, tão simples quanto parece. O Estado tem recursos, o Estado tem mecanismos, facilidades dentro do seu processo, mas ele não consegue tudo. E a partir desse não consegue tudo é que entra o papel do político, particularmente da mulher, particularmente da vereadora, que vai buscar novas posições em nível federal. Porque é no conflito que o político existe. Não há outra função mais importante que a atuação do político no conflito. Não é? É como o juiz que não faz justiça, tecnicamente, ele toma uma decisão dentro de um processo. A justiça cabe a uma outra instância, mas ela ocorre a partir da decisão tomada. Então, Janaína, nesse quesito, nós estamos aqui seguindo aí quase que no final da nossa conversa, muito agradável. Eu volto a insistir com você. No quadro anterior, eu te perguntei como é que as pessoas podem te conhecer, te achando, onde elas te acham nas redes sociais, e acho que eu me avancei, eu acabei seguindo e você não me falou. Como é que as pessoas podem te achar na rede social? Janaína Lima Oficial. No Instagram, no Facebook, no Twitter, Janaína Lima SP. Ótimo. Nós combinamos que não íamos falar de número aqui da sua campanha, mas você tem um número que multiplicado por 4, o primeiro número, a dezena, dá 60, a segunda dezena. Então fica aí a dica para quem está nos ouvindo. Nós não vamos falar o seu número, mas a gente sabe que o primeiro número, a primeira dezena vezes 4, dá 60, certo? Então, não vamos falar de número de candidatura. Mas eu te escolhi, e o programa é meu, e eu tenho a responsabilidade de voltar com você quando você estiver como deputada federal para discutir esses temas. Mas eu queria, avançando aqui, você que está nos dedicando a sua
audiência, está nos ouvindo, podcast é um negócio danado, porque você já parou para pensar que alguém vai nos ouvir 15, 20, 30, 40 minutos? E aqui nós abrimos o coração, falamos de coisas difíceis, né? Das suas pretensões e desejos. Eu queria dar uma passadinha aqui para, rapidamente, você me dar uma resposta assim mais de impacto. E nós já falamos do primeiro tema, mas eu quero te ouvir novamente, são alguns itens. Constituição, 0 a 10, como é que você pretende atuar nela como deputada federal? Cumprimento dela. Eu acho que isso é o básico. Ser devoto a ela, a Constituição, ela traz um guia da sociedade. E o seu respeito, o seu cumprimento, os princípios fundamentais da nossa Constituição, ela diz o que é inegociável para o brasileiro. E é isso que nós temos que respeitar, o direito à vida, à propriedade privada e tantos outros. É importante que a gente estabeleça isso como uma visão de futuro e na escolha de quem nós iremos eleger em 2 de outubro. Escolham pessoas que estejam devotas à nossa Constituição e que tenham condições de aperfeiçoá-la e de trazer novas pautas para o Congresso. Estado laico da nossa sociedade. Fundamental. Vamos traduzir para quem nos ouve o que é Estado laico? É a liberdade religiosa. O Estado ele não tem a função de determinar todo brasileiro tem que ser católico, todo brasileiro tem que ser evangélico, todo brasileiro, ou coibir a atividade religiosa. Todo brasileiro é cristão, e esse respeito a qualquer prática que não seja até do cristianismo está valendo, é isso? Sim, porque você, judeu, por exemplo, se a gente determinar que o Estado é cristão, o judeu não seria bem-vindo no nosso país. Exatamente. Mas então, o Brasil ele é de uma característica nessa questão do Estado laico tão interessante que não importa qual é o grau, qual é o tipo, qual é a origem, mas aqui somos todos 240 milhões de cristãos. Vamos lá. Mulher. Defesa da mulher na sociedade brasileira. A mulher, ela é importantíssima para a nossa sociedade e somos maioria. Então, a mulher, ela tem um papel decisivo, inclusive nessas eleições também. Então, como mulher, como mãe, como esposa, como advogada, eu digo a todas que estão nos assistindo, lugar de mulher é onde ela quiser. Lá, craque. Olha, vocês estão vendo que essa menina vai longe. A sua capacidade de responder de bate-pronto é invejável. Janaína, liberdade de expressão e fake news. Inadmissível fake news. Acredito que as leis têm que ser cada vez mais duras, porque fake news nada mais é do que mentira. Veicular mentiras, notícias enganosas, e nós não podemos mais permitir enganadores dentro do sistema político. Nós precisamos restabelecer, Agostinho, o elo entre o representante e o representado. Diversidade e inclusão. Fundamental. Fundamental todos se sentirem acolhidos e parte dessa sociedade. Nós precisamos romper esses muros, nós precisamos derrubar esses muros e construir pontes de inclusão. E é fundamental que tenhamos políticos com esse espírito público, de modo a garantir leis cada vez mais inclusivas e que a nossa sociedade seja cada vez mais unida. 3 refeições por dia. É o mínimo. É o mínimo. Eu vou contar uma história aqui para você, Agostinho. Eu demorei quase 10 anos para me formar. Eu trabalhava e não era por falta de capacidade. E nem problema de notas na universidade. Eu trabalhava 2 anos para pagar 1 ano de faculdade. E na minha casa, graças a Deus, nunca faltou comida. Se eu passasse o dia todo na minha casa, eu faria as 3 refeições. Mas eu não tinha dinheiro para consumir na rua. E eu tinha que sair cedo para ir trabalhar e fazer faculdade. Então, o vale-refeição, o vale-transporte, tudo eu vendia para comprar livros
e somar no recurso junto com o salário para pagar a mensalidade da escola, da faculdade. Com isso, eu fazia a minha primeira refeição quando eu chegava em casa, entre 11 e 1 da manhã. Muito bom. Janaína, você é um A gente encanto. precisa mudar essa realidade. Você está me deixando emocionado com esse depoimento. Eu tenho certeza que quem não nos vê e está nos ouvindo, eu posso traduzir para vocês o seguinte: os olhos delas estão, da Janaína está marejado, o meu também. Esse é um ponto central, fulcral da nossa sociedade. A gente não pode admitir. Não faz o menor sentido Na ser político. cidade mais rica do Brasil, no estado mais rico do Brasil. Não ter 3 refeições para todo mundo. E no país que alimenta o mundo. Exatamente. Ter pessoas passando fome. Janaína, você é um encanto, nós estamos aqui chegando quase ao final, e aí é realmente um tempo curto, mas nós vamos voltar, e eu quero voltar a você como deputada federal. Eu queria te agradecer a oportunidade que você nos deu de conhecer melhor o seu perfil. O seu perfil seguramente é um perfil que as pessoas procuram de líder a seguir, de líder a se espelhar para ter mais motivação, acordar, trabalhar, produzir sua própria riqueza, que é uma das coisas que eu sempre tenho dito. A sociedade, para os tempos futuros, o Estado será menos participativo na nossa vida. Acostume-se com isso. O Estado vai diminuir de posição, ele vai nos entregar possibilidades da gente exercer a nossa capacidade individual, cada um, de crescer, de evoluir. Isso é muito importante. O modelo global, ele traz essa mentalidade, né? Nós praticamente não temos mais hospitais federais. O sistema público de saúde é um sistema, não é uma organização individual. Ele é um grande sistema para atender esse eixo. Então, eu queria reiterando o meu agradecimento, te deixar aí para as suas palavras de considerações finais. O que você diria para a sociedade paulista, para a sociedade brasileira, neste momento em que o Brasil precisa de paz, respeito às instituições, política é uma delas? Que mensagem você deixa para o nosso ouvinte? O que eu queria aqui deixar registrado para todos os ouvintes, estando no partido do maior pacificador desse país, que chama-se Michel Temer, que resgatou o amor à nossa Constituição, o respeito aos valores democráticos. Eu quero dizer de chegar no partido desse presidente, de me colocar à disposição como candidata a deputada federal, que essa visão de diálogo, de pacificação, é um ponto central. O que eu quero trazer para vocês é que eu já fiz o que eu estou prometendo fazer. Eu não sou uma aventureira. Eu não estou chegando e falando eu quero ser candidata sem nunca ter ocupado uma cadeira pública, sem nunca ter ocupado um cargo político. Eu quero dizer às pessoas que o que eu fiz em São Paulo, eu vou fazer pelo Brasil. Agostinho, eu estabeleci na frente de combate à fome um marco. Eu quero levar à frente de combate à fome para o Brasil. Quero criar um fundo de combate à fome em que todos nós possamos doar o nosso melhor aos nossos brasileiros que hoje parecem estar invisíveis. Nós precisamos criar políticas que olhem para isso. Milton Friedman estabeleceu o imposto de renda negativo. Eu quero levar o imposto de renda negativo, o Estado acolhendo os seus cidadãos que mais precisam. Não iremos mais assistir 17 brasileiros por dia morrendo de fome. Não iremos assistir os nossos jovens como eu, que não tinha recursos para pagar e financiar o seu sonho de ensino superior. Nós precisamos garantir uma educação de qualidade, mas eu sei como fazer para gerar recursos para isso.
Nós precisamos pautar reformas sérias que desonere o cidadão. Não existe reforma tributária que culmine no aumento de impostos. Isso não existe. A gente não pode aceitar reformas que não tragam recursos para o município para mudar a vida das pessoas. Então é com essa mensagem de quem já fez, sabe como fazer e que está pronta para te representar, que eu encerro aqui minha participação, agradecendo esse grande amigo, Agostinho, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui junto com vocês na The Winners. Muito obrigado, eu que te agradeço. E olha, eu quero te presentear, é uma prática aqui da nossa equipe, um livro de gestão de sistemas para um mundo complexo. É de uma amiga querida, que é a Marina Pechivanes. Ela lançou esse livro recentemente, e eu quero que você tenha esse livro, uma espécie de bíblia do seu trabalho, porque aqui fala, trata e discute o que é a complexidade dos problemas. Então, que ele seja útil na sua caminhada. Você que nos assiste, nos ouve, eu quero agradecer a sua audiência. Você nos encontra aqui embaixo no nosso vídeo, está a nossa indicação digital. Muito obrigado, voltaremos sempre tentando trazer conteúdo para que a nossa vida seja melhor. Agostinho Turbian, canal do AT, obrigado, Janaína, e até a próxima.